Muito bem, nada que você vá fazer na sua vida, você pode começar por cima. Você deve ter o conhecimento básico de tudo para entender o funcionamento. Comandos elétricos é isso, é entender a lógica dos comandos. Então, como é de costume aqui no canal, nós vamos o passo a passo atendendo a pedidos sobre recalques com um motor, com 2 motores, não é? Então, nós vamos fazer agora um sistema de bombeamento para reservatório inferior e reservatório superior. Primeiro, nós vamos fazer com uma bomba, depois nós vamos colocar mais uma bomba no mesmo esquema que nós vamos fazer agora, nesse primeiro momento. Mas então, começando aqui, você tem que entender o quê? Que um sistema de recalque de bombas envolve um quadro, que é o seu painel, que gerencia, o quadro é o cérebro, ele gerencia o acionamento e a proteção das bombas, além de controles baseados no nível d'água. O sistema é composto de partes essenciais. Quadro de comando, onde abriga o cérebro do sistema, tudo relativo ao perfeito funcionamento estará no quadro. Então, deu um problema na tua bomba, não está funcionando, a caixa d'água continua vazia, não funciona. Por quê? É lá no cérebro que você vai ter que aprender a mexer, entendendo a lógica dos comandos que eu vou te passar. No quadro estarão disjuntores termomagnéticos para a proteção de circuitos de potência e comando, sistemas de acionamento e desacionamento das bombas, relé de falta e sequência de fases para evitar acionamento de motores com falha na rede. Então vai ter um relé lá de falta e sequência de fase. Disjuntor motor ou relé térmico. Relés temporizadores para controle e acionamento ou troca de bomba. Chaves boia ou relés de nível que darão permissão ou não para que uma bomba seja acionada. Chave seletora para controle manual e automático. E sinalizadores, aquelas luzinhas que tem lá no painel, são de extrema importância e são norma, não pode faltar. Além dessa pequena lista que tem aqui em sua frente agora, que vai ter no geral, há os a mais, conforme o projeto, né? Cada projeto atenderá a sua particularidade, necessidade e previsão orçamentária, certo? Então, às vezes você quer fazer algo a mais, mas não pode porque não tem a previsão de orçamento. Então você tem que adaptar as condições do locais para o teu projeto e pensar logicamente os comandos tendo esse ou aquele equipamento. Você pode fazer um comando com vários equipamentos, de menor valor e de maior valor. Além disso, o conhecimento técnico do responsável para a aplicação é fundamental em comandos elétricos. Então, no quadro poderá ser incluído aí, como eu disse, você pode fazer com uma partida direta, por exemplo, não é? Mas você pode ter um soft start que vai suavizar a partida, que vai baixar a conta de energia lá do teu cliente, mas vai ter o dinheiro para o soft starter, vai ter o teu conhecimento para o soft starter.
ou ainda um inversor de frequência, ou no lugar do relé, lá de um relé de sobrecarga, eu colocar um relé inteligente, que além da sobrecarga, vai ainda me dar uma comunicação lá com o computador lá do escritório, me dizendo qual é o estado desse meu bombeamento, se deu algum problema, por que deu uma comunicação intranet. Então, tudo isso depende do teu conhecimento e dos valores que você vai chegar no teu projeto. Mas então, vamos em frente aqui. E o que foi falado ali atrás, daquela listinha básica, está aqui, ó, para você conhecer fisicamente do que estava falando as palavras ali. Um disjuntor termomagnético. Termomagnético já diz tudo. Ele protege contra a alta temperatura na fiação. O disjuntor termomagnético não protege pessoas. Pessoas, quem protege é um DR, que você pode colocar lá no teu quadro, né? O disjuntor vai proteger a fiação contra os efeitos Joule, do superaquecimento por sobrecarga, sobretensão, aquelas sobretensões transitórias, né? Vai proteger, então, e contra os efeitos eletromagnéticos produzidos pelas altas sobretensões, que pode dar um efeito indesejado no eletromagnetismo. Então, aqui eu tenho o disjuntor termomagnético trifásico e monofásico, e vai ter lá também, vai ter a entrada do circuito de potência, e vai ter um disjuntor termomagnético, e vai ter o de comando, que vai ter um monopolar. Então tem um tripolar, um monopolar. Eu tenho aqui ao lado contatores, e notem que ao lado de cada um desses tem uma simbologia. Depois você vai parar esse vídeo, e vai desenhar essa simbologia, porque nunca você vai receber um projeto para ler, você eletricista, com o aspecto físico do que você vai ter que aplicar lá na obra. Você vai receber a simbologia. Essa que está aqui, olha o disjuntor termomagnético, como é o símbolo dele. Olha aqui o contator, como é, e as letras KM aqui, que é representada lá no projeto. Vai ser K1, K2, K3, mas vai estar o K lá. E aqui, ó, a bobina. Então, eu tenho o símbolo do contator e o símbolo da bobina do contator. Acompanhe o mouse. Ao lado, eu tenho o relé falta e sequência de fase, que nós vamos colocar no nosso projeto. Um relé de falta. Tem o relé que é só de falta e o relé que é falta e sequência. Se faltar uma fase, ele acusa. Se inverter uma sequência de fases, às vezes a concessionária está lá fazendo uma manutenção e quando religa, bota o R no lugar da S, a S no lugar da T, então troca, inverte as fases, o teu relé vai acusar, e é muito importante para o comando lá dentro do teu trabalho, trabalhar corretamente, porque às vezes você pega a fase S, por exemplo, para mandar para os comandos, e quando vem, invertem lá fora e você fica sem comando aqui na frente. Então o teu relé vai fazer isso. Então todo esse material você vai ver em seguida aqui, só que em seguida você não vai ver físico, porque ele ocupa muito lugar na folha. Nós vamos trabalhar com a simbologia. Então você tem a simbologia aqui, qualquer coisa você vai voltar atrás para ter certeza do que tem lá na frente. E aqui eu tenho ao lado o disjuntor motor e a sua simbologia. Eu tenho aqui ao lado do disjuntor motor relé térmico. Os dois estão ao lado porque eu coloquei disjuntor motor ou relé térmico. O disjuntor motor, ele cumpre as funções de disjuntor termomagnético, aquele que foi falado lá na frente, e de relé térmico, de sobrecarga, esse que está ao lado dele aqui. Ele cumpre as duas funções. Vai depender também daquela coisa de valor, e o disjuntor motor e também da potência do seu sistema. Tudo vai depender de um estudo que você faz no local para que você vai aplicar. Mas o disjuntor motor te dá também economia de espaço no teu quadro, né? Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer o comando. Mas você já tem vídeos aqui no
no canal, na playlist de comandos elétricos, um vídeo que diz assim: disjuntor motor ou relé térmico, qual usar? E tem lá uma partida com cada uma do lado da outra para você comparar. Então, conheça as playlists do canal. Então, aqui, ó, nós temos o disjuntor motor, relé térmico. Ao lado, nós temos um temporizador multifunção e a simbologia dele, que ele aciona depois de um certo intervalo de tempo, ou já sai acionando e desaciona depois de um intervalo de tempo, ou ele pode fazer o cíclico, que liga um motor, desliga, liga outro motor, tudo com ele. Ele é um temporizador multifunção, é muito bom esse temporizador. Você vai ver lá na frente também, depois quando nós formos botar 2 motores, nós vamos usar esse relé. E aqui nós temos a boia, que você vai ver aqui hoje já essa boia de nível, e temos o relé de nível, que tem os eletrodos lá dentro da água que controlam nível inferior, nível superior e partida de motor. E temos ao lado chave seletora para você botar no automático ou no manual. E ao lado, não menos importante, é norma estar lá na porta dizendo o status de como está. Está funcionando o teu motor? Deu sobrecarga? Qual motor está funcionando? Então, tudo pode ser sinalizado e você vai ver a seguir. Também foi dito lá na entrada o quê? Que conforme o projeto ainda poderá ter num sistema de bombeamento mais sofisticado, onde eu tenha que ter 2, 4, 6, 8, 10 motores, onde é um clube social, por exemplo, que tem motores de maior porte, de maior potência, eu posso ter uma soft starter, por exemplo, certo? Eu posso ter uma soft starter. Veja, conforme a concessionária em que está ligado o trabalho, ela permite você partir em partida direta um motor até 5 CV. Até 5 CV você pode dar a partida direta. Outras concessionárias já permitem que você parta até 7,5. Então, o motor pode ter até 7,5 e você dar partida direta. Por que esse negócio com a partida direta? Porque a partida direta tem um pico de corrente muito alto na arrancada. Muito alto, a tensão vai lá em cima na arrancada, naqueles 5, 10 segundos, 5, 7 segundos ali, é muito alto. Então, as concessionárias limitam pela desproporcionalidade entre a energia gasta e o trabalho feito. Então, vamos dizer que você esteja onde que precisa de 5 CV. Um motor de 5 CV é muito fácil de você ter que usar num sistema de bombeamento. Então, você vai ter que partir com uma soft starter, por exemplo. Né? Ou com a antiguíssima partida estrela triângulo, que tem no canal também aí, veja aí na playlist. Né? Ou você, mas antigamente era só a estrela triângulo, agora existe a soft starter. Ou ainda, melhor que a soft starter, o inversor de frequência. O inversor de frequência fala tudo, ele trabalha com a frequência de rotatividade, ele trabalha no início com uma frequência menor, gastando menos, não permite, mas isso é outro estudo que vai ser a seguir. E o relé inteligente, aquele que eu disse que além de controlar o sistema, o funcionamento ou não do teu sistema, ele ainda se comunica com você, por isso ele é um relé inteligente, e isso nós vamos fazer um vídeo especial também sobre esse relé. Então, dependendo do teu sistema de recalque, você pode ter um desses aqui também, ou 2 desses, um inversor e um relé inteligente, um soft starter e um relé inteligente. Vai depender de quanto o teu cliente vai gastar, quanto você queira gastar. E possa e tenha conhecimento para aplicar.
Então, aqui nós estamos com o primeiro esquema totalmente pronto, porque não dá tempo de eu ir passando a fiação, mas eu vou mostrar o passo a passo e você não pule. Você vai entendendo, e toda a simbologia que eu tenho aqui é aqueles equipamentos que eu mostrei antes, a foto deles e a simbologia ao lado de cada um. Volte atrás para ter certeza. Então, você vai entender agora o sistema, acompanhe o mouse, o sistema de potência é onde está o motor, sistema de potência que nós temos aqui, e ao lado o comando, que é, então o motor vai estar lá, não sei aonde, lá na rua, né? E o teu comando estará dentro do quadro, daquele painel. Lá o cérebro, ali estará tudo. Ali estará a tua sabedoria no que você quer aplicar. E aqui ao lado eu fiz o desenho aqui para você entender reservatório superior e reservatório inferior, quando que um vai funcionar, quando que o outro vai funcionar. Aqui nesse esquema eu tenho os dois motores, mas não é dois separados, é um só. Esse aqui, ó, esse da esquerda aqui, ó, que está no circuito de potência, é esse mesmo aqui. Eu só coloquei aqui para você entender que quando ele está trabalhando, o que acontece aqui no reservatório inferior e no reservatório superior. Depois nós vamos colocar mais um motor aqui. Nós vamos fazer uma troca, um recalque, uma passagem de um para outro. Se uma bomba dá problema, por exemplo, você vai ter uma bomba reserva, para nunca ficar sem energia, sem água, certo? Só vai ficar sem água se o reservatório inferior estiver vazio, se não tiver água para encher esse reservatório vazio. Então nós vamos entender passo a passo como é que se trabalha um sistema de bombeamento agora aqui. E você veja aí os cards, você compartilhe esse vídeo com os seus colegas, ensine outros também, ajude o canal a crescer. Você pode dar um IP, uns pontos para esse vídeo, para o YouTube impulsionar. Você pode dar um valeu, se quiser fazer uma doação para o canal ter material para fazer painéis e mostrar para você, para mandar material para você, e você pode se tornar um patrocinador. Quer dizer o quê? Que você pode falar comigo pelos comentários do vídeo, dizer eu quero patrocinar, eu quero botar a minha empresa na propaganda do teu vídeo, e eu vou fazer. Então agora ficou fácil, porque você tem o IPs aí embaixo desse vídeo, para você dar uns pontos para esse vídeo, você vai me ajudar muito. Tem o valeu, que é o valezinho, que você pode fazer uma doação para o canal, para mim comprar materiais. Por exemplo, eu quero dar uma aula de inversor de frequência, mas eu não tenho um inversor de frequência, porque é um equipamento caro. Então, para mim comprar, eu preciso atingir um certo valor. Você pode ajudar o canal com isso. Ou você pode ser patrocinador. Por exemplo, você tem uma empresa, você trabalha, você quer colocar o nome da sua empresa nos meus vídeos, vai estar ali do lado, o seu logotipo vai estar ali do lado, eu vou estar falando que você patrocinou, que você ajudou, que você doou um material, que você é um patrocinador que me apoia. Então agora ficou fácil. Mas vamos em frente aqui. Nós temos o sistema de potência, aqui ao lado. Potência é a espinha dorsal da coisa. É aquelas três fases que vão entrar no teu painel. E das três fases você vai pegar e vai levar, veja aqui, acompanhe o mouse, RST, as fases RST, indo para um disjuntor de proteção da potência, aquele disjuntor trifásico que nós vemos lá atrás. E eu entrei nele e saí e fui para o contator de potência, para o K1. E sob o K1, eu tenho um relé térmico. Aqui nós vamos fazer com relé térmico, não com disjuntor motor. Aqui nós vamos fazer com relé térmico, tá certo?
num sistema que tem uma potência maior, eu prefiro o relé térmico, certo? E do relé térmico eu já saí para o motor aqui abaixo, certo? E eu interliguei, você vai ver aqui que eu interliguei aqui as 3 fases, levando para esse outro motor aqui. Então, quando esse motor funcionar, esse aqui também vai estar funcionando. Quer dizer que vai ser o mesmo motor. E aqui em cima, o relé falta e sequência de fases, que é aquele que você viu lá na frente também. E aqui está a simbologia dele. E aqui, já está aqui, ó, ao lado dele, onde eu estou passando o mouse agora, é o contato dele. Porque no relé falta e sequência de fases vai ter lá o comum, e vai ter o naturalmente fechado e o naturalmente aberto. É esses que eu estou passando agora do relé falta de fase. Então, você vai colocar o relé lá e lá vai ter essa numerologia toda, contato aberto e contato fechado, e você vai utilizar exatamente como está aqui. Então, eu saí desse relé naturalmente. Eu fui para o falta de fase, porque tudo eu protegi no falta de fase. Veja que todo o meu comando para o lado direito aqui da folha, eu dependo do falta de fase. Quer dizer o quê? Se faltar uma fase aqui, eu não vou ter comando. Não vai funcionar, o meu motor não vai queimar, não vai ser prejudicado se faltar uma fase, ou se houver uma inversão de fases. Não vai funcionar. Por quê? Porque se ele der falta de fase, veja, aqui ó, eu entrei no comum do relé falta de fase e saí pelo naturalmente fechado e fui para um sinal luminoso. Então lá agora na frente, quando nós simularmos, você vai ver que nós vamos simular de uma falta de fase ou de uma inversão de sequência de fases, e esse sinal luminoso vai estar aceso lá no quadro. Vai ter uma luz amarela lá no quadro dizendo, ó, falta de fase, certo? E pelo naturalmente aberto do falta de fase, aqui o 14, ó, onde está o mouse agora, eu já saí e fui para um disjuntor monofásico. Eu fui para um disjuntor que vai cuidar do meu comando. Então, eu saí do relé, do naturalmente aberto do relé, e fui para um disjuntor monofásico, que está aqui a simbologia dele, como você viu lá na frente também. E saí desse disjuntor e fui para aquela chave seletora, que você viu lá na frente também. Aquela chave seletora que vai me dizer se eu quero automático ou manual. Se eu tiver no manual, eu vou fazer tudo com a mão. Eu vou ligar e desligar as bombas a hora que eu achar que tem água lá na caixa, quando eu bem quiser, manualmente. Mas se eu colocar a chave seletora para o automático, o nível d'água é que vai comandar. As boias é que vão comandar. Então, veja aqui, eu entrei na seletora e eu entrei lá na chave seletora também, vai ter o naturalmente aberto e o naturalmente fechado. Eu entrei aqui, ó, num dos lados, porque ela é seletora, né? Você que vai dizer quem está aberto e quem está fechado. E aqui, num dos lados dela, eu fui para o automático. No outro lado, manual. Então, aqui da chave seletora, depois que passou pela chave seletora, eu dividi meu sistema. Um lado manual, que eu vou ter que controlar tudo, vou ter que saber se tem água na caixa, se não tem, não vou depender do nível, para uma emergência. No outro lado, automático. As boias é que vão me dizer o nível d'água, certo? Sempre você, quando fizer um comando elétrico, você vai ter que sempre fazer ele com a possibilidade manual e com a possibilidade automática. Todo comando que você fizer. Por quê? Porque você nunca pode depender. Vai que dá um problema na boia e ela não acione. Você vai ficar sem água. Não, você vai ter um lado manual, certo? Então, não esqueça, se torne um patrocinador ou um doador para o canal.
veja aí, dê um IPA esse vídeo, dê uma nota para esse vídeo, para o conhecimento que você está recebendo, é tudo gratuito. Basta você clicar aí. Ou, se você quiser, você pode ter o nome da sua empresa nos meus vídeos. Basta entrar em contato pelos comentários, dizer: eu quero patrocinar seus vídeos, certo? E nós vamos acertar e eu vou colocar a sua firma nos meus vídeos. Então, aqui, ó, de um lado da chave seletora, aquela que você viu lá na frente, eu saí e fui para o contato fechado, o 95, o teu relé, que você volta lá atrás e você veja a imagem dele. O teu relé tem dois contatos também, tem o 95, 96, que é um contato fechado, e tem o 97 e 98, que é o contato aberto. E aqui estão eles, ó, onde está o mouse agora, 95, 96, 97, 98. Então eu saí da seletora com um cabo, com um condutor, e fui direto para o 95, que é o normalmente fechado do relé térmico. E pelo 96, eu fui para a chave de emergência. Por que eu fui para o contato fechado do relé térmico? Porque o relé térmico funciona ao contrário de um disjuntor, por exemplo. O disjuntor, quando você acionou ele, ele fecha os contatos. O relé térmico, ele é um contato seco, ele só deixa a energia passar, mas os contatos deles continuam normalmente fechado e normalmente aberto. Ele é um relé de sobrecarga, ele só vai inverter a posição dos comandos dele, dos contatos, se houver sobrecarga. Então, enquanto tiver tudo certo, o 95, 96 vai ser fechado e a tensão vai estar passando por ali. Então, o relé térmico não funciona como contator, por exemplo. O contator, o que acontece? Quando você energiza a bobina, os contatos se invertem. Quem era fechado abre e quem era aberto fecha. Chegou energia na bobina do contator, o contato fechado abre e o contato aberto fecha. Mas o relé térmico não é assim. Chegou energia nele, ele continua normal. Só vai inverter os comandos se houver sobrecarga. Então, eu uso o 95, 96 por isso, para segurança de todo o meu comando. Se houver sobrecarga, ele vai abrir o comando e vai impedir que meu motor queime. E ao lado dele, veja que eu jumpiei já, ó. Antes de entrar no 95, eu fiz um jumper também para o 97 da tensão. E saí, acompanha o mouse, e saí pelo 96 e fui para um sinaleiro vermelho, lá na porta do meu painel. Por quê? Porque essa tensão que está passando aqui pelo 95, 96, se der uma sobrecarga, esse vai abrir, o 95 vai abrir, e o 97 vai fechar. Aqui ele está aberto. Mas quando der, e você vai ver na simulação ali na frente, quando der a sobrecarga, ele vai fechar e vai deixar passar a energia e vai chegar nesse meu sinaleiro, lá na porta do meu painel vermelho, vai acender a luz vermelha, vai todo mundo lá na área da fábrica, onde for, vai dizer, opa, lá no bombeamento vai dizer, opa, sobrecarga. Então, deu a sobrecarga, vai acender um sinal luminoso lá no painel. Então, seguindo aqui, o 96 chegou na emergência. Foi para o contato fechado da emergência. Porque a emergência só funciona se você ir lá e apertá-la, né? Pronto. A emergência. Porque todo comando, primeira coisa, é segurança. Veja, nós saímos da seletora, fomos para 95, 96. Por segurança. Saímos do 95 e 96, fomos para a emergência, por segurança. Agora nós saímos da emergência e vamos para a desliga, para o contato fechado da desliga. Contato fechado da desliga. 1-2, ou 11-12, ou 21-22, vai terminar em 1-2, é contato fechado. Certo? Porque, primeira coisa, segurança. Então, compartilhe, deixa o like, se inscreva aí no canal.
Então eu cheguei aqui na desliga. Entrei no contato fechado da desliga, saí do contato fechado da desliga e fui para o 3 ou 4 da botoeira, ou 13 e 14 da botoeira liga. Liga, aqui está 13 e 14, mas poderia ser 3 e 4, certo? Da liga. Aí, antes de entrar na botoeira ali, eu cheguei no borne 3 da botoeira liga, que é aquela botoeira verde, e já jampeei lá para o K1. Quem é o K1? O K1 é esse aqui, ó, que está lá no circuito de potência, o contator. Eu fui para o 13 do contator, que é um contato aberto. Contato aberto, contato fechado, 1, termina em 1. Contato aberto, termina em 3. Porque é assim, ó, 1, 2, fechado. 3, 4, aberto. 5, 6, fechado. 7, 8, aberto. Com esses final é sempre desse jeito. Então aqui está 13 e 14, é um naturalmente aberto. Eu saí daqui para o selo. Veja aí na playlist, tem vídeo só sobre contato de selo. Então você precisa conhecer a playlist, que tem muitas coisas que não dá tempo de explicar, certo? Então você conhece, eu quero saber mais sobre contato de selo. Veja aí na playlist de comandos elétricos, que tem só sobre contato de selo, certo? Então aqui, ó, eu peguei no borne da botoeira liga, no aberto da botoeira liga, e fui para o aberto do contator, para o 13 do contator. Saí pelo 14 do contator, botei outro condutor e voltei para a saída, para o 14 da botoeira. Eu fiz a volta para o contato de selo, e daí eu fui para o A1 do K1. O A1 do K1, que é a bobina do K1. O contator, você sabe que só vai funcionar se a bobina, quando a bobina recebe a tensão. Então, como aqui é o 220, eu coloquei um neutro do outro lado da bobina. Aqui, ó, no A2 da bobina eu entrei com neutro. Como é alternada, não importava se eu entrasse com a fase no 1, no A1 ou no A2. Mas se fosse em corrente contínua, o A1 tem que receber o positivo, o A2 tem que receber o negativo. Muito bem, vimos toda a parte automática. Agora vamos para a parte manual, que é aqui, ó, que sai. Vimos toda a parte manual, agora vamos para a parte automática, que é a que sai pelo 14 da chave seletora, pelo outro contato da chave seletora, pelo outro lado, né? Que você que vai dizer quem é que está aberto, quem é que está fechado, né? Pelo outro lado. E ela também, veja que ela também foi para o 95, para o contato fechado do relé de sobrecarga, porque se der uma sobrecarga, assim como aconteceu lá no manual, vai acontecer aqui, e você vai ver na simulação já já. Deu uma sobrecarga, desliga o motor. E também aqui, eu jampeei do 95 para o 97, a mesma coisa que eu fiz no automático, eu estou fazendo agora aqui no manual. Por quê? Porque eu também saí pelo 98 aqui, ó, tem um fiozinho mais fraquinho aqui para não atrapalhar a nossa visão, e está também energizando o sinaleiro vermelho. Então, ele vai receber, se der sobrecarga quando está em manual, vai acusar. Se der sobrecarga quando está em automático, vai avisar. Pronto, o nosso serviço tem que ser perfeito. E aqui pelo 96, eu saí pelo 96 e agora é aquelas boias que estão lá na cisterna, no reservatório inferior e no reservatório superior. Aquelas boias comuns que nós vimos lá na frente também. Depois nós vamos fazer um vídeo com o relé. Com o relé de nível. Mas é a mesma coisa, não muda nada, tá certo? Nada. Quem sabe fazer a boia, sabe lidar com o relé.
Então eu peguei aqui e você se torne um apoiador do canal, ajude o canal a crescer, a ter materiais, e para esse vídeo, dê nota para esse vídeo, manda um valeu se quiser, até R$2 já ajuda, ou se torne um patrocinador. Bote seu nome, sua marca, seu logotipo, seu contato, seu telefone em meus vídeos. Então aqui, do 96, do relé térmico, porque eu saí aqui ó, pelo outro lado da chave seletora e fui para o 95. Então eu só tenho a saída 96. Pelo 96, eu fui direto lá para minha boia inferior. Porque ela tem que ter o controle. Não é para superior como alguns fazem. Não. É porque senão a superior pede, fica pedindo e tem que ver se tem água lá embaixo. Então, quem tem que controlar tudo é a inferior. Então, eu saio da minha chave seletora, quando eu boto lá no automático, e vou para a minha boia inferior, no reservatório inferior, na cisterna. E lá na cisterna, como está aqui nessa posição, ó, é como se ela estivesse vazio. Não tem água. Não tem água, ela não dá passagem da tensão para a boia superior. Não tem água. Ela só vai dar passagem da tensão para a boia superior pedir água quando tiver água aqui embaixo. Então, aqui, ó. Então, eu entrei aqui, ó. Esse aqui é os contatos normalmente abertos e normalmente fechados da boia inferior. Eu entrei no comum, que tem lá na boia. Entro no comum e saio ou pelo aberto ou pelo fechado. Então aqui, ó, o fechado, normalmente fechado, é quando ela não tiver água. Não vai passar para 14. Tem água, vai virar para o 14. Aí acompanha o mouse, ele vai levando aqui, acompanha o mouse automático e vai chegar lá na boia superior. Então da boia inferior você vai para superior. Você vem lá da seletora para inferior. Da inferior você vai para superior. E da superior a mesma coisa que aconteceu aqui embaixo. Quando ela estiver cheia, está aqui o 12, ó. Não vai pedir água, vai estar aberto. Quando ela estiver pedindo água, como está aqui o desenho, ó, a posição dela aqui está pedindo água. Então ela vai virar essa chave para o 14, e você vai ver logo agora. E vai, aqui, ó, acompanha o vermelho, olha onde é que ela está indo aqui, para o A1 do K1, para o mesmo lugar que foi o manual, para o A1 do K1 que vai fazer todo o sistema funcionar. E você ajuda o canal a crescer e vamos em frente e vamos agora ver aqui a simulação. Nós vamos ver agora aqui, então, a simulação. Você vai notar aqui que quando eu ligar o simulador, acompanhe o mouse, é aqui, ó, esse verdinho é o simulador. Quando eu ligar o simulador, vai trocar as cores, aqui a fiação, né? Vai ficar em cor de fase passando ou à espera da tensão, certo? E você vai notar que aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, onde está o mouse agora, é um disjuntor, aqui, ó, é o disjuntor de comando. E aqui ao lado, eu coloquei um para representar, para nós poder ter a representação do falta de fase. Quando estiver faltando fase, o que vai acontecer. Então, quando eu ligar o simulador aqui agora, vai estar acesa essa aqui. Por quê? Porque está desligado o comando. Mas, na realidade, quando está ligado, quando tem as 3 fases, ela vai estar, quando eu ligar então o simulador, vai estar em posição de falta de fase, porque não tem fase aqui no nosso simulador agora, né?
E quando eu ligar aqui, então depois eu vou dar o OK para ele e ele vai passar para a posição normal que ele vai ficar lá no canteiro de obra. Ele vai estar lá sempre na posição aqui, ó. Em vez de estar no 12, como está aqui agora, ele vai estar no 14, que é quando as 3 fases estão ok. Quando as 3 fases estão ok, ele vai dar passagem aqui pelo 14, ó, para o disjuntor de comando. Ele vai dar possibilidade de eu usar o meu comando. E o disjuntor de comando nós vamos acionar, ele vai passar aqui para a chave seletora. E daqui nós vamos ver se nós vamos trabalhar com automático e com manual. Nós vamos simular os dois. Mas agora, só estou explicando para você não estranhar, que quando eu ligar, vai estar em posição de falta de fase, porque está faltando fase, não é? Está faltando fase agora. Veja aí, eu vou ligar. Liguei o simulador. Olha aqui, ó. Olha onde é que está aqui o mouse aqui agora, ó. Está como se estivesse faltando falta de fase. Mas agora eu vou ligar aqui, ó. Eu vou ligar aqui, ó, o disjuntor dele. Ó, voltou a fase. O L3 voltou, ó. Tá normal. É assim que ele vai trabalhar sempre. Sempre. Certo? O seu relé falta de fase, que é aquele que você viu lá na frente, ele vai ter lá a entrada das 3 fases no relé, é muito simples de instalar, e tem lá também o comum, normalmente aberto e normalmente fechado. Exatamente como está aqui. Agora que as 3 fases estão aqui, ele está acionado. Ele está acionado. Quando ele está acionado, ele está dando passagem aqui, ó, para a fase que chega no disjuntor de comando, que controla toda essa parte de comando, certo? Ele é a defesa do comando. Agora nós vamos ligar o disjuntor de comando, vamos acionar ele aqui, ó. Acionamos o disjuntor de comando. Veja, a tensão já passou pela chave seletora que estava para o automático, ó, estava para o manual. Então, passou pelo 9596, passou pela emergência, passou pela chave desliga e está aqui só esperando nós darmos o acionamento. É nós que comandamos agora, a fase já está aqui à disposição. Se nós virarmos a seletora para o automático, veja, passou por os relé também, passou aqui, ó, e está aqui, esperando. Aqui está em posição agora, na boia inferior, está em posição de não ter água. Quando não tem água, ela está aqui. Mas quando tem água, ó, ela vai estar nessa posição e vai mandar a água lá para cima. Se essa aqui pedir água, ela pode pedir água agora quando quiser, porque a tensão já está aqui. E aqui embaixo está correto. Certo? Então, é dessa forma que vai trabalhar. Agora, então, vamos no passo a passo aqui. Vamos tirar aqui a tensão, vamos botar para o automático novamente. Pronto. Agora vamos fazer o passo a passo. E você ajude a crescer. Quem sabe você tem até uns materiais velhos aí que não esteja usando mais e queira doar para mim fazer vídeo para vocês, para a escola, para quem não pode pagar por uma escola. Ajuda o canal a crescer. Então nós temos tudo pronto aqui agora. Está para o manual. Para eu ir lá na botoeira, vamos dizer que eu não queira, que deu algum problema lá numa das boias. Certo? Para isso que existe o manual. Ou eu não quero. Eu quero testar o meu automático. Então está agora no automático. E é isso que nós vamos fazer, ó. Ó, tá tudo certo, a tensão está aqui, ó. E eu vou na botoeira liga. Ó, a botoeira liga, eu acionei, fechou aqui o selo, a bobina está alimentada, o sinaleiro lá na porta do quadro está dizendo que está verde, que o motor está funcionando, que está tudo ok, certo? Então, não tenho problema nenhum, não tenho problema algum, certo? Tudo ok. Agora, então, vou simular aqui
Vou simular aqui uma sobrecarga. Estava manual, vou simular uma sobrecarga. Vou clicar aqui em cima, aí tem que desligar esse sinaleiro aqui e ligar esse aqui, o vermelho, mostrando sobrecarga. Ó, pronto, ó. O 95 abriu, é isso que acontece com o relé. Abriu, fechou 97, 98 e iluminou aqui, mostrando lá no quadro que está com sobrecarga. Esse é a segurança que você tem que dar para os teus comandos. Tudo tem que ser mostrado, tudo tem que ter uma lógica, certo? Então agora vamos resetar. Já fizemos a manutenção, resetamos, está pronto para trabalhar novamente. Então, vamos lá. Aqui, ó, tudo funcionando corretamente. Essa aqui pediu, essa aqui tinha água e os motores estão funcionando, ok? Vamos lá, vamos em frente aqui então. Mas a minha preocupação com você, você que estuda comigo, é o quê? Que você entenda a lógica das coisas. Porque cada projeto é particular. Cada um tem a sua particularidade. Não é como querem pegar, tipo uma receita para bolo, não. Cada uma tem sua particularidade. Então aqui, ó, você vê como é o circuito de potência. Né? O que eu usei ou o que eu poderia ter utilizado, como já citei. Ó, o motor aqui estacionado, né? Então, esse aqui desse lado é o mesmo motor, como eu falei, ó. Está, por quê? Porque a caixa d'água de cima, superior, estava vazia, pedindo água. Então, mesmo manualmente, eu acionei ela. Ó, o relé, falta e sequência de fase, estava tudo ok. Então, está aqui, ó, ligando, passando a energia, certo? Ele não tem problema de falta de fase. Vamos agora simular uma falta de fase. Já eu vou simular aqui como se estivesse funcionando, ó. Vamos ver. Está funcionando, não está? Eu vou tirar uma fase. Faz de conta que lá deu uma manutenção na rua e tirar ou inverter uma fase. O que acontece? Ó, caiu o comando, ó. Olha aqui, ó. A emergência ali, ó, está aberta lá no teu sinal, no teu painel, mostrando que está faltando uma fase ou que deu uma inversão de fases, certo? Inversão de fase pode acontecer, a concessionária pode ter tido um acidente lá na rua, ela deu manutenção e quando religaram invertido. E aí você vai inverter todo o teu comando como? Se aqui, ó, por exemplo, você pegou a fase L3 para levar para o teu comando, ó, é ele que está alimentando o teu comando aqui, é L3, então se tirarem o L3 dessa ordem, não vai funcionar teu comando depois. Então é isso que você precisa entender, você tem falta e sequência de fase, por que precisa ter? Então é isso, é entender os porquês. Então aqui, deixa eu tirar pronto, aqui como se tivesse voltou ao normal, está tudo normal. Aí o que precisa? Olha bem, eu quero automático, então, pela chave seletora, tá no automático, passou pelo 95, 96 do relé, passou pela emergência, passou pela desliga, foi para a liga. A liga tem que estar selada. Veja aí nos cards a playlist sob contato de selo. E esse aqui, agora eu vou acionar. Ó, motor tá tudo ok, veja aqui, tudo ok. Tudo ok. Aqui no painel, tudo certo. Então é isso, você entender a sequência. Agora nós vamos então testar. Nós testamos aqui, você viu testar o falta de fase. E se der agora uma sobrecarga,
uma sobrecarga, o que vai acontecer? Note aqui, ó, note o relé, o 95, 96 está naturalmente fechado, porque o relé só vai trabalhar no caso de sobrecarga, só vai inverter esses comandos no caso de sobrecarga. Então eu vou simular aqui a sobrecarga. Vai abrir o 95 e fechar o 97. E aí essa sinal luminoso que você colocou lá no painel vai mostrar uma lâmpada vermelha lá mostrando sobrecarga. Aqui, ó. Ó, abriu, fechou, iluminou aqui e parou a tua bomba. Não importa se aqui está pedindo ainda ou não. Deu sobrecarga, parou, defendeu o teu comando. Vamos agora resetar e voltar ao comum. Então, é aprender a lógica dos comandos. E você ajude o canal, se torne um apoiador desse canal, dá uma nota para o vídeo, manda um valeuzinho se puder e quiser, ou se torne um patrocinador ainda. Então você viu a lógica de trabalhar, ó, aqui, de trabalhar no manual. Agora, olha aqui, ó, como está, ó. Está a chave seletora está controlada ali para manual. Vamos colocá-la para automático. Veja o que vai acontecer. A tensão está aqui no manual, não é? Essa cor diferente significa a tensão que está passando. Quando eu virar aqui, vai sair daqui e vai vir para cá até a boia. Porque é a boia que faz essa parte de chave liga-desliga. Vamos lá. Eu fui na seletora e coloquei para manual. Olha ali, passou pelo 95, 96 do meu relé e foi direto para a boia inferior, que é a chefe. Quem manda é a boia inferior. Se tem água, lá em cima vai receber quando pedir. Se não tem água, lá em cima pode pedir e não vai receber. Tá? Então, vamos agora mostrar aqui o que? Estava vazia? Não tem tensão desse lado aqui. Agora está cheio como está aqui no desenho. Esse aqui vai estar para lá, para cá. Pronto. Veja, a tensão passou aqui e chegou em cima. Tá lá na boia de cima. Tem tensão ali. Tem tensão ali, ó. Pronto. Só que aqui a caixa ainda não estava pedindo. Agora está esvaziando, esvaziando, esvaziando. Opa, chegou a hora dela pedir. A boia fez com que o que estava fechado abriu e que estava aberto fechou. Então o que aconteceu? Virou a boia para baixo, como está aqui agora, ó, pediu água. Se pediu água, alimentou o A1 aqui desse lado. Alimentou o A1, veja, ligou aqui, ó. E o motor está funcionando. Aqui, ó, está mostrando aqui que está funcionando. Esse é o nosso primeiro esquema. Primeiro a recém, que eu vou fazer 3 esquemas diferentes para você. Certo? 3 esquemas diferentes. E você procure, pense em apoiar o canal, dê uma nota para o vídeo, compartilhe. Fale do canal, compartilhe esses vídeos, nos ajude. Se quiser, se tem uma empresa, quer ser parceiro do canal, eu posso montar um painel de comando aqui com seu nome no painel. Eu posso colocar seus contatos no vídeo. Entre em contato comigo nos comentários e nós podemos acertar os detalhes. Então agora está aqui, ó, está funcionando tudo. E se der uma sobrecarga ou qualquer coisa no automático, vai ter defesa? Vamos ver. Então eu estou com a bomba trabalhando aqui, né? Trabalhando no manual. Eu já vi que tá tudo funcionando. Se der uma sobrecarga, vai mostrar tudo certo, né?
agora está no automático. Se der uma sobrecarga, vamos testar, então, agora, se der uma sobrecarga, estando no automático, né? Porque precisa ter defesa em qualquer possibilidade. Todo comando elétrico, o primeiro princípio é segurança. Pessoal, de quem trabalha na área, e patrimonial. Então, vamos lá. Se der uma sobrecarga na rede aqui, o que vai acontecer? Vamos testar. Vamos aqui, ó, simular uma sobrecarga aqui no relé. Olha o que aconteceu. A mesma coisa aqui do outro lado. Veja. Aqui, ó. Abriu 95,96, fechou 97,98, alimentou a mesma luminoso que está lá no quadro, levei para mesmo, pronto, está lá. Ok? Então, tudo igual. Agora, vamos ver aqui, vamos novamente, vamos pedir, já está funcionando, veja que já voltou funcionando, porque aqui quem manda é a boia, né? Se a boia estava para baixo e deu uma sobrecarga, e você resolveu o problema lá, quando voltou, quando você resetou lá o teu relé que deixou o motor ser potencializado, voltou a funcionar o motor. Os motores, está aqui, certo? Para ele não voltar, só se você tivesse mexido na chave seletora, né? Agora, eu vou, então, e aqui quem desliga é a boia. Só vai desligar quando essa aqui ó, onde tá o reservatório superior, fizer assim, ó, enchi, não preciso mais de água. Ele continua com a tensão nele, só que ele desligou o motor, porque não tem mais por que ele está ligado, certo? Não tem mais. E se ele tiver ligado, vamos ligá-lo novamente, ó, ligou, e deu uma sobrecarga, uma falta de fase. Vamos tirar uma fase aqui, simular uma fase aqui. Ó, simulei uma falta de fase, ó. Tudo foi embora, porque faltou fase, tudo vai embora, certo? Então, no próximo vídeo, estaremos com mais um motor aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, ó, nesse nosso esquema, nós vamos mudar algumas coisas e vamos colocar um motor a mais, vamos colocar o temporizador, porque nós vamos alimentar o temporizador ao mesmo tempo que o primeiro motor, que o motor titular. Mas nós vamos contar, vamos usar os contatos aberto e fechado desse temporizador, dando uma ordem, um comando lógico para ele assim, que se esse aqui, se o titular não entrar, vai entrar o reserva. Pronto. Então, vai ser uma segurança para o nosso comando. 2 motores, que já tem um que eu fiz num hotel aqui, que eu fiz um esquema assim, num hotel aqui, que você procure aí nos comandos elétricos que tem lá. Que tem lá acionamento de boia titular e reserva. Eu não lembro como é que está o nome, mas está aí no comando elétrico, na playlist comandos elétricos e na playlist qualificação constante em elétrica, certo? Veja os playlists. Então nós vamos botar mais um motor aqui com esse. Vamos desligar aqui essa falta de fase. Vamos ligar de volta para parar essa lâmpada aqui. Nós vamos colocar mais um motor aqui. Para quê? Porque nunca fique com problema. Deu problema no motor, vai ter lá o temporizador contabilizando. Ele vai contar lá, tipo, 10 segundos. Se esse motor aqui, oficial, não entrou, vai entrar o reserva e a coisa continua a mesma. Aí vem alguém e vai ter um sinaleiro dizendo lá no quadro qual motor está trabalhando, para se alguém vê, opa, não entrou o titular, por quê? Vai ver e vai dar manutenção no titular e depois vem e troca novamente, certo? Então,
Nós vamos fazer 3 esquemas muito bons com esses recalques e você ajude o canal, dê um IP no vídeo, dê uma nota para o vídeo, veja aí você que vê por partes de 3 em 3 minutos nos shorts, veja aí embaixo, que tem aí embaixo, tem o vídeo completo. Veja o vídeo completo, certo? Se torne um patrocinador e nos ajude a ter materiais para dar mais aulas. Eu não quero cobrar por curso, eu quero continuar com aulas grátis, só que eu preciso de apoio, certo?